Muito bem-vinda em nome de Jesus, esse é o nosso tempo de mesa. Hoje, dia 30 de novembro, nós vamos meditar juntos em Provérbios 30. Por isso eu quero te convidar a pegar a sua Bíblia e vir junto comigo meditar na Palavra de Deus. Traga também a sua caneta, o seu bloco de notas, para você deixar registrado o que o Senhor vai revelar ao seu coração nessa manhã. Quem sabe é hoje, que você vai receber uma palavra dos céus para o seu coração que vai te sustentar por anos, por meses. Deus pode fazer grandes coisas se você tiver um coração quebrantado, disposto a colocar a palavra de Deus e os princípios de sabedoria em prática na sua vida. Sejam todas muito bem-vindas, bom dia, Deus abençoe, que bom que você está aqui. Que bom que num sábado, você está sensível à voz do Senhor. E antes da gente começar, vamos fazer uma oração, consagrando esse nosso encontro ao Senhor, pedindo a Ele a direção. Que não seja eu aqui, falando, mas que venha uma palavra pontual dos céus para os nossos corações, em nome de Jesus. Bom dia, Fernanda, Deus abençoe. Pai querido, como é bom estar na Tua presença. Obrigada, Senhor, por essa manhã, que o Senhor nos permite estar aqui, Senhor, unidade, meditando na Tua palavra. Hoje, aprove o Senhor que nós estivéssemos aqui meditando em Provérbios 30. E nós te pedimos, Pai, que Teu Espírito Santo venha nos dirigir nessa manhã, que não seja eu aqui, Senhor, falando, mas que a Tua palavra, Senhor, venha do alto do trono dos céus, ó Pai, para cada coração que está aqui, Senhor, sedento por Ti, ó Pai, que precisa de uma direção para a sua vida. Pai, que nesse tempo de mesa nós venhamos desfrutar da Tua presença, nós venhamos aprender mais de Ti, nós venhamos aprender um pouco mais dos princípios, Senhor, inegociáveis que nós precisamos aplicar na nossa vida e que assim a nossa mente, nosso coração e principalmente a nossa vida venha ser transformada para a honra e glória do Teu nome. Assim eu oro e consagro a Ti esse encontro em nome de Jesus. Amém e amém. Deus abençoe, seja muito bem-vinda. Então hoje nós vamos meditar em Provérbios 30. Se você está aqui pela primeira vez, nós vamos meditar nessa tradução aqui, Nova Bíblia Viva, mas se você tem uma outra versão aí, não tem problema. Sua compreensão vai ser ainda maior, mais expandida. Bom dia, Joana, Deus te abençoe, que saudade de você. Faz um tempinho que você não aparece, né? Versículo 1 de Provérbios 30 diz assim: Estes são os ditados de Agur, filho de Jaque, que vivia na terra de Massá. Então Agur, ele era um sábio. O livro de Provérbios é o livro de Provérbios do rei Salomão, de conselho e sabedoria do rei Salomão. Mas esse capítulo 30 são ditados de Agur, que era um sábio. Versículo 2 diz assim: Estou cansado, ó Deus, estou desamparado. Sou o mais tolo de todos, não tenho o entendimento de um ser humano. Não consegui entender a sabedoria, nem consegui entender o santo. Quem subiu aos céus e desceu? Quem já pegou o vento com as mãos? Quem já embrulhou a água num manto? Quem marcou os limites da terra? Qual é o seu nome e quem é o filho dele? Se você sabe, quem é? Cada palavra que Deus falou é verdadeira. Ele sempre protege aqueles que nele confiam. Não acrescente conselhos e ordens às palavras dele. Se você fizer isso, ele o repreenderá, mostrando a todos que você é mentiroso, é mentirosa. Ó Deus, eu peço apenas duas coisas para a minha vida nessa terra. Não me deixe ser falso e mentiroso. Esse é o primeiro pedido. Além disso, não me deixe ficar muito rico nem muito pobre. Dê-me somente aquilo que realmente preciso. Uau, então esse sábio, Agur, ele vai compartilhar conosco, conselhos de prudência, conselhos para você viver uma vida de humildade, uma vida de equilíbrio, para que você não busque a sua própria perdição. Existem pessoas que, se elas tivessem muito nas mãos, aquilo não seria bênção, mas seria maldição para a família, seria maldição para ela mesma. Então busque ao Senhor, que Ele te dê uma vida de equilíbrio, uma vida de graça, uma vida de paz. Uma vida alegre, uma vida tranquila, uma vida estável, porque a estabilidade que eu e você nós procuramos não está nas circunstâncias, mas nele. Então uma vida onde todos os dias eu estou enraizada nele. O meu primeiro pensamento é ele, a minha confiança está nele. Essa é uma vida que vale a pena viver. Versículo 9 diz assim: Pois tendo demais, eu seria ingrato e confiaria somente nas riquezas e deixaria o Senhor de lado. Quantas vezes,
nós fazemos orações ao Senhor, Ele vem em sua infinita bondade, derrama as suas bênçãos sobre nós, e aí a gente fica super feliz com aquela bênção e esquece do nosso relacionamento com o Senhor, esquece do principal, que é colocar Deus em primeiro lugar na nossa vida. E aí vem de novo a calamidade, porque a gente tropeça, a gente toma decisões ruins, a gente se afasta do Senhor e fica vulnerável aos ataques de Satanás. E aí novamente a gente volta para perto do Senhor, pede perdão, pede que nos abençoe, e aí depois você se afasta de novo. Muitas pessoas vivem nesse círculo, né? Nesse ritmo hipnótico. Elas pedem uma bênção, dão uma melhorada, aí afastam de Deus, aí voltam com o coração quebrantado de novo, pede uma bênção, é abençoado, aí se afasta de Deus. Que nós não sejamos assim, que nós venhamos viver uma vida de equilíbrio, uma vida onde nosso coração está verdadeiramente entregue ao Senhor, onde nós temos prazer em estar na presença dEle, onde nós não estamos aqui buscando aprender princípios só porque nós queremos as bênçãos, mas nós queremos o Senhor conosco. Versículo 9, pois tendo demais eu seria ingrato e confiaria somente nas riquezas e deixaria o Senhor de lado. Também não quero ficar tão desesperado por causa da pobreza a ponto de me tornar um ladrão, manchando o nome do meu Deus. Nunca fale mal do servo diante do Senhor, do contrário, ele o amaldiçoará e você será o culpado. Versículo 11. Há aqueles que amaldiçoam seu pai e não abençoam a sua mãe. Há pessoas que se consideram puras aos seus olhos, mas nunca foram purificadas da sua impureza. Uau! Esse versículo 12, ele fala sobre o orgulho, que muitas vezes habita no nosso coração e nós não conseguimos enxergar. Geralmente a pessoa que fala que ela não é orgulhosa é a pessoa que é mais orgulhosa. Porque eu creio que como nós estamos no mundo caído, né, que jaz no maligno, nós nunca vamos conseguir nos livrar do orgulho 100%. Mas todos os dias nós temos que nos apresentar diante do Senhor com o coração grato, quebrantado e disposto a viver a vontade de Deus e não a nossa. Com o coração sensível à voz de Deus para verdadeiramente examinar nós mesmos e perceber se aquilo que a gente está fazendo está de acordo com a vontade de Deus, eu tenho a aprovação de Deus, ou eu estou fazendo só no meu próprio entendimento. Então há pessoas que se consideram puras aos seus olhos, mas nunca foram purificadas da sua impureza. Então há caminhos, né, que aos meus olhos, aos seus olhos, podem parecer bons, mas levam à morte, levam ao afastamento da presença de Deus. Então peça sempre ao Senhor a direção, peça para que Ele tire as escamas dos seus olhos. Eu falo que a pessoa orgulhosa é como a pessoa que tem mau hálito, ela não percebe. Alguém fala para ela e ela fala assim, não, imagina, eu com mau hálito. Versículo 13. Como são orgulhosas essas pessoas, como são cheias de si. Então que você possa fazer uma oração ao Senhor, né, e dizer, Senhor, que o Senhor cresça e que eu diminua, que a Tua presença habite dentro do meu ser, que a Tua glória resplandeça em mim e que não haja espaço para nada meu, para nenhum pensamento disfuncional, para nenhum sentimento disfuncional. Então, versículo 13, como são orgulhosas essas pessoas, como são cheias de si, pessoas cujos dentes são espadas e cujas mandíbulas são facas, para atacarem os necessitados e os pobres na terra dos aflitos. A sanguessuga tem 2 filhas e elas gritam, me dá, me dá. Uau! Pessoas que querem só receber, mas em nada servem. Sempre elas querem ter benefício, sempre elas querem ter um privilégio. Mas dificilmente você vai ver aquela pessoa praticando bem. Dificilmente você vai ver aquela pessoa doando o seu tempo, doando recursos para alguém. O coração dela é duro, fechado. Versículo 15 então diz, a sanguessuga tem 2 filhas e elas gritam, me dá, me dá. Aqui também entra o crente 6 horas. Tem uma música, né, um cântico rural que fala, você conhece o crente 6 horas?
irmão, vocês oram por mim. Então essa pessoa vive pedindo oração, mas ela mesma não tem uma vida de comunhão com o Senhor. Ela vive pedindo oração por coisas que talvez ela nunca orou. E eu vou falar uma coisa pra você, a oração mais eficaz, mais poderosa que existe é a sua oração diante do seu Pai com o coração quebrantado. Porque as suas montanhas, que representam os seus problemas, obedecem à sua voz. A palavra de Deus diz que se você tiver fé como um grão de mostarda, você poderia dizer para um monte passar daqui para acolá e nada seria impossível para você. E esse monte, essa montanha, representa os seus problemas. Então, chegou uma enfermidade, você pode pedir oração, mas se posiciona primeiro, repreende primeiro. Fala assim, no poder e autoridade do nome de Jesus, eu repreendo o espírito de enfermidade, caia por terra agora em nome de Jesus. O Senhor Jesus levou sobre si todas as minhas dores, pelas feridas dele eu fui curada, eu fui sarada. Eu não aceito nenhum sintoma de gripe, eu não aceito nenhum mal-estar, eu não aceito essa dor de cabeça. Eu profetizo cura. Jeová Rafá vem sobre mim, ministra cura, ministra saúde sobre mim. Eu tomo posse de uma vida e uma vida abundante na minha saúde. Eu declaro bem-estar sobre todo o meu corpo. Então, muitas vezes, nós não nos posicionamos, nós não fazemos nossas autoprofecias, porque a palavra de Deus diz que nós comeremos do fruto das nossas palavras. E sem eu declarar sobre mim o que eu quero viver, sem eu fazer a minha oração, sem eu ter comunhão com o Senhor, eu vou pedir oração. E a palavra de Deus diz que existem 2 princípios inegociáveis para que as suas orações sejam atendidas. Primeiro, você deve pedir sem duvidar. Agora, se eu pedir oração para alguém, mas eu mesma não fui capaz de fazer uma oração, eu mesma não, às vezes nem acredito que aquilo é possível para mim, vai fazer efeito aquela oração? Agora, se eu estou pedindo oração para Deus restaurar meu casamento, eu vou lá num grupo e peço, orem pelo meu casamento para que ele seja restaurado. Mas no meu coração eu tô cheia de mágoa em relação ao meu cônjuge. A palavra de Deus diz que se você estiver orando e você lembrar que você tem algo contra o seu irmão, para ali aquela sua oração e vai resolver aquilo. Vai se quebrantar diante do Senhor, vai pedir a Ele que derrame a tua graça sobre o seu coração, para que a força dele, a capacidade dele te capacite, para que você libere esse perdão e assim você possa se apresentar diante do Senhor. Há 3 coisas que nunca estarão satisfeitas, 4 que nunca dizem basta. O mundo dos mortos, a mãe que ainda não teve filhos, a terra seca do deserto, sempre querendo mais chuva, e o fogo, sempre querendo algo mais para queimar. Versículo 17. Os olhos de quem zomba do seu pai ou despreza sua mãe ficarão cegos, serão arrancados pelos corvos e depois devorados pelos filhotes dos urubus. Então, seja como for, né, o seu pai e a sua mãe, eles merecem honra. Eles merecem serem honrados. A Bíblia diz, honra teu pai e tua mãe. E ela não complementa dizendo, se eles forem bons para você. Ela diz, honra. Porque o melhor que eles poderiam fazer por você, eles já fizeram, que te deram uma vida. E por isso você já deve ser grata. Talvez você tenha um problema com a sua sogra. Começa a pensar assim que o melhor que ela podia fazer, ela já fez. Que ela te deu a vida do seu cônjuge. E através da vida do seu cônjuge, talvez veio os seus filhos. Então o melhor que ela poderia fazer, ela já fez. Então seja grata. Para de esperar coisas que talvez ela nunca tenha para te dar. Para de esperar coisas para o seu pai que talvez eles nunca, dos seus pais que talvez eles nunca tenham como te dar. Então tenha um coração misericordioso, entendendo que os seus pais, os pais do seu cônjuge, fizeram o melhor que eles poderiam no nível de consciência que eles tinham na época. Se você olhar para o seu relacionamento com seus pais, com seus filhos, você vai perceber que você tem doado para eles, que você tem entregado para eles muito mais do que você recebeu. E eu creio que assim também foi entre você e seus pais. Seus pais derramaram sobre você muito mais do que eles receberam. Provavelmente eles passaram por dores tão profundas que talvez você nunca nem soube.
e talvez nem venha saber. Então todo mundo tem, né, feridas emocionais profundas e que talvez nunca contou para ninguém. Então que nós venhamos ser misericordiosos em nome de Jesus. A Rafa tá dizendo aqui que ela aprendeu muito e a vida dela melhorou quando ela mudou, perdoando os pais. Perfeito, Rafa. Tudo aquilo que você não tem ainda e você deseja conquistar, você vai conquistar quando você acessar um nível mais profundo de perdão. Eu participo de muitos treinamentos, né, de inteligência emocional, de desenvolvimento pessoal. E todas as vezes que eu participo desses treinamentos, tem essa parte do perdão. Praticamente todo treinamento tem algo sobre perdão. E toda vez eu falo assim, nossa, mas eu já passei por tantos, né? Eu, orgulhosa, eu penso aqui comigo mesma e digo, nossa, eu já passei por tantas vezes por esse processo de perdão, acho que tô tranquila dessa vez, não tem mais nada pra liberar. Só que toda vez eu me surpreendo. E toda vez sai algo tão profundo. E por que isso acontece? Foi porque das outras vezes não foi bom os processos que eu passei? Não. É porque agora eu tô em um outro nível de consciência. Então, quanto maior é a minha consciência, mais eu consigo acessar um novo estágio, uma nova camada de perdão. Se você olhar pra você alguns anos atrás, talvez você vai falar assim, nossa, eu, alguns anos atrás, jamais eu estaria aqui numa live, um sábado de manhã, meditando na Bíblia. Jamais. Então, você já não é a mesma de um ano atrás, de 2 anos atrás, como a Rafa falou, ela aprendeu muito nesse ano, ela já não é a mesma. Talvez as pessoas que conheceram ela ano passado precisariam conhecê-la de novo. Porque hoje a forma dela agir é pautada pelos princípios e não reativa como ela era antes. Então, toda vez que tiver um processo para você liberar perdão, não se feche. Não diga assim, não, isso eu já fiz, isso eu já sei. A pior coisa que você pode fazer é manifestar orgulho dessa forma. Falar, não, isso aqui eu não preciso. Isso aqui eu não tenho problema nessa área. Deixa Deus te tratar. Se Deus está te mostrando algo, será que não tem algo mesmo ali para ser tratado? Talvez tem coisas que você nem saiba ainda, mas que Deus já está te direcionando para um processo de cura. E às vezes eu, orgulhosa, já estou sendo meu próprio não. Então os olhos de quem zomba de seu pai ou despreza sua mãe ficarão cegos, serão arrancados pelos corvos e depois devorados pelos filhotes urubus. Talvez alguém possa aqui dizer assim, Ana, mas os meus pais são muito disfuncionais. Os meus pais são muito problemáticos. Honra eles, abençoando eles todos os dias, orando por eles todos os dias e respeitando quem eles são. Não queira mudá-los. Porque quando você quer mudar na sua força, no seu entendimento, você está desonrando eles. Então entregue nas mãos do Senhor, confia no Senhor para que o Senhor vá lá no coração deles e faça com que venha o verdadeiro arrependimento, porque é o Espírito Santo que convence, não nós. Então talvez eu tenha que parar de implicar com meu pai e com a minha mãe. Preciso aceitar que eles são como eles são e a melhor versão deles, o melhor que eles conseguem nesse momento. E se eu quero viver eles vivendo de fato uma vida totalmente transformada, uma vida abundante, que eu faça isso em oração. Porque às vezes eu vou conversar com alguém e o coração daquela pessoa se fecha. Mas quando eu oro por ela, ela não tem como desviar da minha oração. Então, com amor, profetiza coisas boas. Para de lançar palavras de decreto sobre a vida deles. Quantas vezes, sem sabedoria, a gente fala, meu pai não tem mais jeito, minha mãe não tem mais jeito, cansei. Não diga isso. Para Deus, todas as coisas são possíveis. Talvez você está tentando resolver da maneira errada. Você está tentando resolver na sua própria força. Mas vá diante do Senhor e apresente aquela pessoa que você ama. Fala, pai, eu amo tanto a minha mãe, eu amo tanto o meu pai, mas eu vejo que ele tem essas fraquezas, que ela tem essas fraquezas, que ele tem essas dificuldades, que ela tem essas dificuldades. Eu já tentei por mim mesmo, pai, e deu tudo errado. Eu acabei me afastando mais deles. Mas eu peço que o teu Espírito Santo, que o teu poder, com graça, misericórdia, venha operar na vida deles e venha se revelar a eles como um dia se revelou para mim. Um dia eu também estava perdido e o Senhor me alcançou.
Pai, eu não vou desistir. Eu creio que eu e minha casa serviremos ao Senhor, que eu e minha família serviremos ao Senhor. Eu não aceito, Pai, que os meus pais se percam, que os meus irmãos se percam. Só que a gente tem que saber se posicionar do jeito certo. A gente tem que se posicionar com a pessoa certa. E às vezes a gente tá tentando ali, né? No conflito, no atrito resolver. E isso só tá afastando mais uns dos outros. Versículo 18. Há 3 coisas que são misteriosas demais para mim. 4 que não consigo compreender. O rumo da águia voando pelo céu. O caminho da cobra se arrastando sobre a pedra. O caminho do navio nas águas do mar. E o caminho do homem com uma mulher. É isso que faz a mulher que trai o marido. Comete o pecado e depois pergunta com a maior inocência possível: o que eu fiz de errado? Há 3 coisas que fazem a terra tremer e 4 que ela não pode tolerar: o escravo que se torna rei, o insensato que tem fartura de pão, a mulher desprezada que finalmente se casa e a serva que toma o lugar de sua senhora. Há 4 animais pequenos que ensinam sabedoria ao homem. As formigas tão pequenas que sabem guardar comida para o inverno. Os coelhos tão fracos que fazem sua toca no meio das pedras para se proteger. Os gafanhotos que não têm líder, mas voam juntos em grandes bandos. As lagartixas que podemos pegar com as mãos e, no entanto, vivem até nos palácios dos reis. Existem 3 criaturas que andam com passo elegante e 4 que se movem firmes e confiantes. O leão poderoso entre os animais que não foge de ninguém. O galo que vive exibindo sua beleza. O bode e o rei diante do seu exército. Se você agiu como um tolo, como uma tola, e se tornou orgulhoso, orgulhosa, se planejou fazer o mal a alguém, tenha vergonha de si mesmo e arrependa-se. Uau! Bom dia, Cleomira. Deus te abençoe, minha irmã. Então, a partir aqui do versículo 25 de Provérbios 30, esse sábio, né, Agur, ele vai estar fazendo uma reflexão profunda, contemplando, observando a natureza. Aí ele diz assim: as formigas tão pequenas que sabem guardar comida para o inverno. Uau! As formigas, elas não têm chefe, não tem ninguém pressionando elas, mas elas, de forma diligente, de forma constante, estão ali se preparando, construindo o seu futuro. E nós precisamos aprender com as formigas, a sermos constantes e abundantes no nosso trabalho para o Senhor, no nosso servir. Então, muitas vezes a gente deixa tudo para a última hora. Eu acho que ainda dá tempo. Não preciso fazer agora, acho que dá tempo. Dá tempo de eu fazer amanhã. E nós precisamos lembrar que nós só temos o agora. Não é que nós só temos o hoje, nós só temos o agora. A gente não sabe o que vai acontecer no próximo instante. Nós só temos o agora. O agora é um presente que Deus te deu, confiou nas tuas mãos. Então faça valer a pena esse agora. Faça o seu melhor, lembrando que tudo que você faz é ao Senhor e não aos homens. E um dia você vai precisar prestar contas do que você fez com tudo aquilo que foi confiado nas tuas mãos. E aí ele, contemplando a natureza, esse sábio Agur, ele diz: as formigas tão pequenas sabem guardar comida para o inverno. Os coelhos tão fracos que fazem sua toca no meio das pedras para se proteger. Os gafanhotos que também não têm líder, mas voam juntos em grandes bandos. Olha isso, os gafanhotos, eles voam juntos em grandes bandos, porque eles sabem que quando você fica sozinho, você fica vulnerável. Mas quando você está em unidade, há poder na unidade. A unidade é um princípio da palavra de Deus. A palavra de Deus diz: onde estiverem 2 ou 3 reunidos, ali a presença do Senhor também está. Inclusive hoje de manhã, as amigas de Jesus, às 5 da manhã, nós estávamos todas orando em unidade, intercedendo umas pelas outras. Então você precisa decidir caminhar assim, em bando, em unidade, porque assim a sua força não vai ser pequena, a sua força vai ser extraordinária. Uma levanta a outra. E eu quero agradecer, acho que ontem 12 novas amigas de Jesus tomaram a decisão de fazer parte, né, de andar em bando, de andar em unidade. E não sei se tem alguma aqui,
Mas se por acaso você entrou ontem e ainda não tá no nosso grupo, vai pro nosso grupo, porque o nosso grupo é fabuloso, é precioso o que nós compartilhamos lá o tempo todo. Então ontem à noite, uma irmã que é muito dirigida pelo Espírito Santo de Deus, que é a nossa irmã Irene, uma intercessora, ela sentiu uma direção do Senhor de nos convidar, né, para orar hoje de manhã, às 5 da manhã. E assim vai ser todo sábado, às 5 da manhã, nós vamos estar orando em unidade. Olha lá, a Mara entrou ontem, uma amiga de Jesus. Que lindo, minha irmã. Parabéns pela sua decisão, viu? Esse tempo vai ser um divisor de águas na sua vida. Deus vai te marcar profundamente. A Ritiele também disse que entrou ontem. A Raíssa disse que entrou, mas não conseguiu. Me chama depois no privado, Raíssa, para eu te mandar o link. Quando você faz, né, a compra, chega para você um e-mail com todos os links para você fazer parte. Hoje à noite nós temos um encontro também do Clube de Leitura. Às 20 horas, nós estamos meditando no livro Princípios Milenares, do Tiago Brunet. Mesmo que você não tenha lido, vai lá e participa, porque você vai aprender muito. Então, todas vocês que entraram ontem, me chama depois no privado para eu te passar o link para que você tenha acesso. Mas só me chama se você entrou ontem, tá? Porque eu tenho como consultar isso. Então, se você verdadeiramente fez a sua inscrição ontem, me chama para eu te passar o link para você entrar. E a gente está organizando também, a gente está querendo começar a organizar nesses próximos dias o nosso amigo secreto, né, de final de ano. Então vai ser maravilhoso. Então, quanto antes você entrar lá, a gente pode fazer o nosso sorteio, né? Se você desejar participar. Nós já fizemos antes um amigo secreto, foi maravilhoso, né? Nós temos amigas do Brasil inteiro, que maravilhoso. Que é, combinado, Mara, você pode me chamar assim. A Adriana tá perguntando se tem outro horário. Nós temos um devocional às 7 da manhã e temos um devocional às 20 horas da noite. Segunda, quarta e quinta. Então veja, esse sábio Agur, ele estava contemplando a natureza e aprendendo sobre o Senhor. E eu quero te convidar também nesse final de semana para você contemplar a natureza e aprender mais do Senhor e receber uma direção direta para o seu coração. Então que você contemple o pôr do sol, o nascer do sol, que você contemple o mar, que você contemple o rio, que você contemple as maravilhas que Deus fez, e porque a natureza, ela declara a glória de Deus, ela manifesta a glória de Deus. Então que você venha, né, se posicionar e observar toda a grandeza de Deus através da natureza. E como você vai aprender observando a natureza? A palavra de Deus diz, né? Jesus nos orientava, né? Olhai os lírios do campo. Você que está ansioso, preocupado com o que você vai comer, com o que você vai beber, com o que você vai vestir. Jesus ensinando, olhai os lírios do campo. Nem Salomão, em toda a sua glória, que foi o homem mais rico, mais sábio que já existiu, se vestiu de forma tão majestosa como os lírios do campo. E eles não se preocupam, eles não tecem, eles não fiam, eles estão sempre bem trajados, têm sempre tudo o que eles precisam. Jesus continua e diz, olhai as aves do céu. Você já viu alguma vez em uma árvore um passarinho preocupado com o que ele vai dar de comer para a família dele amanhã? Não. Então nós precisamos viver essa vida de descanso no Senhor, de confiança no Senhor e confiar no processo, porque Ele verdadeiramente tem cuidado de nós. E aí, por fim, o versículo 32, esse sábio Agur, ele diz assim, se você agiu como uma tola e se tornou orgulhosa, se talvez você está muito ensimesmada, se planejou fazer o mal a alguém, tenha vergonha de si mesmo e arrependa-se. Se você tentou passar alguém para trás, se você contou a mentira para alguém, se você vem vivendo uma vida ansiosa, sabe? A ansiedade, ela é um sentimento bom na sua medida, porque toda vez que eu começo a sentir ansiedade, como se fosse um alarme dentro do seu coração, te lembrando que você está muito longe, está um tempo demais longe da presença de Deus. Então é um convite para você ir lá e colocar diante dele todas as suas preocupações.
Mas muitas vezes nós percebemos a ansiedade chegando e a gente fica ali, tentando administrar, conviver com ela. E aí eu começo a viver uma vida ansiosa. E esse viver ansioso que te leva a um caminho de destruição. Porque a ansiedade, esse viver ansioso é pecado. Porque revela que seu coração não tem uma firme confiança no Senhor. Você fica pensando, o que eu posso fazer para resolver isso? Você quer resolver na sua própria força, no seu próprio entendimento. Quando você precisa pedir a direção do Senhor e confiar de que Ele vai te guiar os próximos passos. Não é só pedir também e não fazer nada, mas pedir e ficar atento, porque o Senhor vai enviar sinais de como você deve se dirigir. Não fazer tudo primeiro e depois consultar o Senhor depois. Então não viva ansioso nesse final de semana, não viva ansiosa. Nesse final de semana vá contemplar a natureza e observar como o Senhor cuida do grande e do pequeno. Vai observar como pequenas vegetações sobrevivem sem ninguém cuidar delas. Porque há um Deus que trabalha por aqueles que nele confiam. Hoje, quando você acordou, você não precisou se preocupar se ia ter ar para você respirar. Você não precisou se preocupar se o sol ia sair, se ia ter nuvem no céu. Porque Ele planejou tudo. Ele é o nosso Pai, um Pai amoroso, que cuida de nós no detalhe. Então essa é a mensagem de hoje. Amanhã já é dia 1º de dezembro, mas amanhã às 10 da manhã nós vamos estar aqui encerrando a nossa meditação no livro de Provérbios. E aí amanhã nós vamos meditar em Provérbios 31. E a partir do dia 2 nós vamos começar a estudar o livro de João. Eu vi que teve uma irmã preciosa que sugeriu também o livro de Eclesiastes. Quem sabe depois de João a gente vai para Eclesiastes também, é um livro maravilhoso. Quero agradecer você pela sua presença e quero orar agora com você também para que nós venhamos agradecer ao Pai por esse tempo de mesa tão maravilhoso. Pai querido, obrigada, Senhor, por nos ensinar, obrigada, Senhor, por ministrar os nossos corações, obrigada, Senhor, por nos fazer entender, Senhor, a importância, Senhor, da diligência, da constância, ó Pai. Obrigada, Senhor, por nos trazer, Senhor, a consciência de que nós precisamos tirar os nossos olhos de nós mesmas, Senhor, e observar a natureza, Senhor, para aprender, Pai, como a Tua glória se manifesta. Obrigada, Senhor, por nos ensinar que nós não podemos, Senhor, viver ansiosas, mas que em tudo nós devemos tornar conhecidas de Ti, Senhor, todas as nossas causas, as nossas angústias, nossas preocupações. Obrigada, Pai, por nos ensinar que, assim como os gafanhotos, nós devemos andar em bando, em unidade. Foi para isso que o Senhor nos formou, não para nós vivermos isoladas, ensimesmadas, mas há poder na unidade. Onde há 2 ou 3 reunidos, ali a Tua presença também está. Ó Pai, nos ensina mais, ó Pai, que nós possamos estar continuamente renovando a nossa mente com a Tua palavra, que o nosso coração tenha cada dia mais prazer em Te conhecer e prosseguir em Te conhecer, Pai. Nos ajuda, Pai, e nos capacita a permanecermos nos Teus caminhos, que nós venhamos ser sempre constantes e abundantes, ó Pai, que nós não venhamos nos apresentar diante de Ti só quando nós temos alguma necessidade, mas que em todo o tempo o nosso coração possa estar completamente entregue a Ti. No dia bom e no dia mau, que nós venhamos nos alegrar em Ti, porque Tu és o motivo da nossa alegria. Pai, eu creio e declaro sobre a minha vida e sobre a vida das minhas irmãs, o que está lá em Salmo 23:6, que certamente hoje a Tua bondade e a Tua misericórdia nos seguirão, nos acompanharão, porque Tu és um Pai maravilhoso, um Pai bondoso que nos ama. Pai, nos ajuda a viver um dia, Senhor, que Te agrade. Nos ajuda, Senhor, a influenciar e não sermos influenciados, ó Pai. Nos ajuda a guardar o nosso coração de toda ofensa, de todo mal. Nós queremos, Senhor, ser sal nessa terra, luz nesse mundo. Nós queremos espalhar o bom perfume de Cristo por onde nós passarmos hoje, para a honra e glória do Teu nome. Pai, visita cada lar aqui representado e libera, Senhor, do Teu poder, da Tua graça, da Tua unção, Senhor, da Tua restauração, da Tua provisão para todos aqueles que precisam de Ti, Pai. Assim eu oro e Te agradeço, Pai, por esse tempo de mesa tão maravilhoso.
Obrigada, Senhor, por não desistir de nós. Obrigada por nos dirigir para esse tempo maravilhoso de comunhão. Assim eu agradeço por todas as bênçãos, por tudo que o Senhor já está fazendo e ainda há de fazer. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Que você tenha um dia extraordinário na presença do Senhor, minha irmã. Que você viva um dia de céus abertos em nome de Jesus. E amanhã eu quero convidar você para estar aqui comigo novamente às 10 da manhã, para nós meditarmos em Provérbios 31 e concluirmos mais esse livro para a honra e glória do Senhor. Um abraço, que seu dia seja maravilhoso em nome de Jesus.